Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos meditando o livro 1 da serva de Deus Luísa Picarreta. O capítulo é o 14. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão, que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando sentia, porque ouvia aquelas palavras que ressoavam, se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Então, o que Luísa vem nos ensinar através deste livro, através desta meditação, que nós não podemos nada sem a graça de Deus. Nós podemos ficar durante horas e nós não vamos conseguir fazer nada sem estar totalmente entregues a Jesus, sem que a nossa vida esteja submersa. Nós podemos ficar durante horas lendo e relendo e nós vamos só perder tempo. O que nós temos que fazer é mergulhar em Deus, é saber que tudo nós podemos fazer com Jesus nos instruindo, com Jesus cuidando de nós, com a nossa vontade humana totalmente sufocada para viver a vontade divina. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente lá o encontrava. Não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Então Jesus ele vai trazer testes para nós, para a gente ficar sem ele. Ele vai trazer para nós todo tipo de teste e ele vai vir e vai cobrar de nós, para que a gente faça a nossa entrega total da nossa vontade humana para ele. Ele vai vir severo e vai dizer para nós, olha, você tem que ser firme para me seguir, porque não tem como a gente viver uma vida santa sem ter teste, sem Jesus vir e cobrar de nós. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior, falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Então, Luísa está dizendo para nós que Jesus voltava e falava claramente, né?
Então, Jesus ele vem falar claramente conosco se nós formos fiéis a Ele. Porque se a alma não é fiel ao seu Deus, ao seu Criador, como que ele vai vir e falar conosco no nosso íntimo? Como que ele vai nos dizer uma coisa para uma alma que não está disposta a ouvi-lo? Então nós temos que estar dispostos com os ouvidos bem atentos para escutar o que ele vem nos dizer. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Ele vai fazer guerra conosco, né? Até a gente aprender a ser vida divina, a viver a vida divina e não viver de vontade humana, porque a nossa vontade humana ela só nos leva para o inferno, ela não leva nós para o céu, porque para quem faz a vontade humana é porque está dizendo para Deus que não precisa dele. A vontade humana, ela não é boa para nós porque ela nos leva geralmente para pecarmos. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste. Prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor o teu coração e fortalecê-lo. Agora mais, agora vais-me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então, quando o Senhor vier trazer as provas para nós mais duras, como por exemplo uma doença ou uma depressão, nós vamos estar sempre conversando com ele, nós vamos falar com ele como se ele estivesse, e ele está aqui no meio de nós, ele está próximo de nós, então sempre nós vamos estar falando com ele sobre as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dificuldades. E quando as provas vierem, nós vamos estar mais fortalecidos, porque nós estamos confiando que aquilo ali que nós estamos passando é uma grande prova. Então, na nossa vida, vai sempre existir provas, até o fim da nossa vida, vai ter provas que Deus vai nos dar, para ver se nós realmente entregamos a nossa vontade para Ele, ou se no final a gente vai querer voltar para a nossa vontade humana. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor de tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada, além de perder tempo. E ainda o medo que, ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento, pelas ofensas que tu recebes. Então diga-me como devo fazer. Olha que incrível, né? Como a Luísa nos ensina a ser simples com o Senhor. Falar para ele: Senhor, eu não estou conseguindo fazer a meditação, não estou conseguindo, não está dando certo, eu estou distraída, porque sem a tua presença na minha vida, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, é uma conversa simples que ela nos ensina para nos achegar a Jesus. E Jesus é essa simplicidade que a Luísa está dizendo. É o nosso chegar nele e conversar com ele. É dizer: Senhor, me ajuda nisso. Não estou conseguindo fazer a meditação. Eu estou lendo, 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 mas eu não estou entendendo nada. E o Senhor, ele vai vir no nosso encontro, no nosso auxílio. Ele vai vir nos ajudar. Então, é uma confiança que nós temos que ter que Jesus está aqui, que Ele está nos ajudando, que Ele está trazendo no nosso pensamento a, o discernimento, o destrinchar dos trechos que Ele traz para nós ao ler este livro, ao ler este e qualquer outro livro.
No nosso dia a dia, Jesus vai nos mostrando conforme nós vamos nos entregando para Ele, conforme nós vamos conversando, expondo a nossa vida, Ele vai trazendo para nós o que está no oculto dessas palavras. Então, é muito simples para a gente fazer, nós não devemos achar que aquilo ali é o fim do mundo, que é algo que nós não, que é incompreensível. Com Jesus, tudo se torna compreensível, tudo, tudo ele vai nos mostrar. E ele, instruindo, benignamente me dizia: Tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o espírito de paz? Olha o que ele vem nos trazer. Que se estamos com ele, nós temos que ter paz, nós temos que acalmar o nosso coração, respirar fundo e conversar com ele e perguntar para ele e nos dispor para ele. E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher, não quero que pense sobre isso ou aquilo, como, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Então, olha, Jesus vem nos dar dicas aqui de como ler e entender o livro do céu. Não ficar pensando que é isso ou aquilo, ou como é ou como não é, porque aí a nossa mente ela vai se distrair, porque vem uma preocupação, nós estamos nos ocupando de, de pensar que nós não vamos conseguir. Então, nós temos que compreender que se Jesus está no nosso coração, é Ele que vai trazer o entendimento, é o estar livre para Ele agir. Pelo contrário, quando estás neste estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata, lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, batida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédios, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. É a nosso estado de ânimo. Quando estamos sozinhos, abatidos, estamos tristes, o que nós temos que pensar? Senhor, eu te ofereço esse jeito, esse estado de ânimo que eu estou, eu ofereço a ti, por sacrifício de louvor, por sacrifício, por tudo que tu fez por mim, pelo amor que tu se doou, por tanto amor que o Senhor doou para me, para me salvar, para me curar, então nós vamos estar humildes ali, como que, como que se for, como ele diz aqui, como se fosse o carrasco, como se nós fôssemos um cordeiro nas mãos de um carrasco, que ele está batendo, nós estamos apanhando, mas mesmo assim nós estamos louvando e agradecendo e dizendo, Senhor, obrigada por este momento, porque é dessa forma que estou sendo lapidada para te amar, para louvar, para entender o que o Senhor fez por mim, para entender o que é Deus, para entender a miserável que eu sou e para entender quem Deus é. Um Deus maravilhoso que nós temos que conhecer para entender, para compreender o que Ele fez por nós. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá o meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Então, o que o Senhor pede para nós sermos humildes, para nós nos resignarmos, para que a gente aceite tudo que o Senhor traz para nós, de bom e de não tão bom. Nós não podemos ficar nos queixando. Ai, eu não posso. Ai, eu não consigo. Ai, não dá. Então, o que nós temos que fazer é aceitar.
aceitar e seguir em frente, e aquilo ali não vai ser eterno na nossa vida. Isso que nós temos que compreender, que nada é eterno, que aquele momento que nós estamos passando é para que nós sejamos mais fortes para passar por provas ainda maiores, como o Senhor nos disse atrás nesse texto. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas, por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsêmani. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? Então, nós às vezes nos queixamos de pouca coisa. Nós nos queixamos por uma dor de nada. Nós nos queixamos porque alguém não nos respondeu no WhatsApp. Nós nos queixamos por nada. Nós queremos que as pessoas venham para nós, assim como que se nós fôssemos reis, e nós não somos nada. Jesus está dizendo aqui, ó, tudo que tu passa não é nenhuma sombra do que eu passei no Getsemane. Então, muitas vezes nós estamos ali preocupados com um monte de mimimi, com um monte de porcariada que não serve para nada, e não temos a noção de tudo que Jesus passou por nós, dos flagelos, dos espinhos, dos cravos, tudo para salvar a nossa alma, os nossos pensamentos malditos que muitas vezes fixam-se na nossa cabeça e nós não sabemos como nos livrar deles, né? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Então, quando nós pensamos assim, teve um tempo que eu sofri muito, mas não é nada em comparação com o que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras, suando sangue. Então, o nosso sofrer, ele não é nada diante de Deus. Nós ficamos muitas vezes nos queixando por uma vida que a nossa vida, se for parar e fazer uma comparação, a nossa vida é maravilhosa, nós não sofremos nada, em vista do que o Senhor sofreu para salvar a nossa alma. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que parecia que queriam me devorar vivo. Então, Jesus está nos mostrando aqui que nós estamos chorando, nós estamos choramingando por nada. Jesus chorou a dor amarguíssima, os soldados batiam, cuspiam nele, ele estava cercado pelos pecados que nós cometemos. Não é um pecadinho de hoje, de amanhã, porque eu pequei só isso. Mas e para carregar o pecado do primeiro ao último homem que existiu e que existe na Terra? Inclusive desses homens demônios que muitas vezes eles não se voltam para Deus. Que Jesus está ali como Judas, ficou até o finalzinho pedindo para que ele se redimisse, para que ele entregasse o coração dele a Deus, a Jesus, e ele não entregou. E ele disse não. Então, imagina a dor de Jesus de saber que a sua criatura preferiu o lado do inimigo do que estar do lado do bem, do lado de Jesus. É uma dor muito grande. Imagine que a gente nem tem noção da dor de que Jesus sentiu, né? O meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue. Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. O Jesus está nos dizendo que quando que nós sofremos igual ele? Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, quando a gente achar que Jesus está longe, Jesus não me vê,
Jesus não está olhando para mim? Por que que eu sofro tanto? Então, existem tantos porquês, mas seria o para quê? Seria para voltar a Deus, seria para que a gente aprenda a amá-lo, porque ele diz aqui, ó, então, quando te encontrares privado de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue, oferece-se essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Basta fazer isso, basta no meio da tristeza, no meio da dor, se achegar ao Senhor e dizer: eu mereço estar desse jeito, eu mereço sofrer, mas o Senhor não mereceu. O Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor não fez nada. Mas olha tudo que fizeram contigo. Olha tudo que tu sofreu para me salvar. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas tu, pensando que com o teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Então, a dor mais amarga que existe é estar privada de Deus, é estar privada do amor de Deus. É a dor maior que existe. E o maior conforto é saber que Jesus, quando Jesus está junto conosco, é o conforto maior que nós temos, porque nada mais vai importar. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o contínuo, o continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Então Jesus, ele continua no sacramento do altar. Ele continua o seu sacrifício. A cada missa que é rezada no mundo inteiro, em cada momento existe uma missa. Está se rezando, está sendo feito o sacrifício que Jesus Cristo fez nos seus 33 anos, está sendo repetido. Em cada missa é repetido: Jesus está sofrendo. Jesus está na hóstia consagrada, sofrendo por cada um de nós. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo, onde estou por teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a tua ação, caminhando, trabalhando, ou seja, nós vamos estar em contínuo pensamento em Deus. O nosso pensamento, ele não vai sair de Deus em nenhum momento sequer. Mesmo que nós estamos comendo, dormindo, e muitas vezes a nossa cabeça tende a distrair, mas no fundo da nossa alma, a gente sabe que Jesus permanece ali. Mesmo que nós estamos ali, por exemplo, assistindo um vídeo de alguma coisa, o nosso pensamento no fundo da nossa alma, Jesus permanece ali, porque o nosso coração ele não pode estar mais sem Deus. Ele não ousa se afastar de Deus. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa, e sem saber se poderia fazê-lo, disse-lhe: Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava: Sim, sim, eu vou te contentar. Quanto, quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Então, olha o que Jesus vem nos dizer. Nós vamos e pedimos ajuda para Ele. E Ele vem e Ele vai dizer: quando que eu faltei com você, quando você me pediu? Não foi no momento que você queria, mas foi conforme a minha vontade. Jesus vem dizer para nós. Então, quero tua bondade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. Quero a tua boa vontade. Então, nós temos que ter a boa vontade de permanecer nele, de estar com ele. A boa vontade de entregar a nossa vontade a ele. E tudo será feito. É o que Jesus vem nos dizer neste trecho. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.